Aleluia, glória a Deus. Olha, se eu chegar até meia-noite, me perdoe, estou me entregando o microfone já tarde. Hoje teve um pequeno problema técnico aqui, né? E fez com que atrasasse um pouquinho aqui o início do culto. Amém? Quantos estão com uma expectativa no Senhor aí? Amém? A palavra edificante. Amém, queridos? Quem tem sonhos aqui? Todo mundo tem sonhos, todo mundo anseia por coisas maravilhosas, tantos projetos a ser realizados, tantas coisas para ser conquistada na vida, né? Todos nós temos sonhos e anseios. Hoje eu quero compartilhar algo com você, querido. Eu acredito e eu creio em nome de Jesus, que aquilo que eu tenho para compartilhar hoje vai aumentar mais a sua fé. Amém? Porque eu quero compartilhar aqui exemplos bíblicos, exemplos que cada vez nos faz mais crescer em fé. Amém? Porque nós somos desafiados a não andar e nem viver pelas circunstâncias, mas a andar e a viver por fé. Quando nós andamos e vivemos por fé, a gente consegue vencer muita coisa na vida. Muita luta, muita batalha, problemas, às vezes, que é lá da infância, feridas, almas, sabe, que precisam ser curadas, sabe, queridos, e eu quero compartilhar isso. O apóstolo Paulo mesmo, lá em Romanos 10, 17, ele nos desafia, né, ele diz assim, logo a fé, ela vem pelo ouvir, amém? Diga para a pessoa que está lá, diga, a fé, ela vem pelo ouvir. Amém, querido? Ouvir o que, pastor? Ouvir a pregação, ouvir a palavra de Jesus. Amém, queridos? 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé. Porque se nós formos andar pelo que a gente vê, pela circunstância, queridos, nós não damos um passo. Porque ao nosso redor, para onde você olha, você vê desigualdade social, você vê injustiça, você vê corrupção, você vê tanta coisa. Mas nós somos motivados a andar por fé. Amém, irmãos? Então isso não anula as lutas, isso não anula as tribulações, isso não anula, sabe, as dificuldades que nós temos enfrentado, iremos enfrentar até Jesus voltar, porque há uma promessa para nós, amém, irmãos? Há uma promessa que um dia nós não teremos nada disso, nós estaremos com o Pai, nós estaremos junto dEle, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá choro, só haverá paz e alegria e a contemplação de o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso está franqueado para mim, isso está franqueado para você. Sabe, por isso que o apóstolo Paulo, ele nos desafia a andar por fé. E nós precisamos buscar essa fé ouvindo a palavra de Jesus. Amém, irmãos? As provas que temos enfrentados, irmão, desafios que parecem permanentes. Às vezes a gente olha para um lado, olha para outro e se pergunta, meu Deus, até quando vai durar isso? Essa luta, eu nunca saio dessa situação. Mas eu quero dizer, sabe que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Há uma promessa liberada para você, de dias melhores, de viver literalmente os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Em alguns momentos, sabe, nossos anseios e sonhos, eles parecem, sabe, irmão, estar muito distante. Parece que nunca vamos alcançar. Nunca vamos ter aquele tão sonhado plano realizado. Aquela meta estabelecida. Parece que cada vez isso fica mais distante. E quando nós chegamos nesse estágio, é fácil desencorajar. É fácil, sabe, desistir.
É fácil, sabe, jogar a toalha e dizer assim, não vou mais. Eu já estou com a idade avançada e isso não é mais para mim. Mas eu quero dizer para você, que quando Deus chamou Moisés, Moisés tinha 40 anos de idade. Para muitos hoje, 40 anos de idade parece que já está no fim. Mas para Moisés foi só o começo. E quando Deus quer fazer, Ele resolve as coisas no estalar de dedo. Há uma virada de chave na tua vida que tu não tem explicação. É assim que Deus faz. Amém, irmãos? Então, nós precisamos cada vez mais andar por fé. E nós buscamos essa fé na palavra. Aí a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: você tem se relacionado com a palavra? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem buscado isso diariamente para você? Como é que está a sua leitura diária? É ali que a gente busca, sabe, irmãos, busca cada vez mais essa força. O alimento espiritual vem através da palavra. Porque a circunstância do dia a dia não nos alimenta espiritualmente. As circunstâncias do dia a dia nos abatem. As circunstâncias do dia a dia faz nós desanimarmos. Mas quando nós vamos para a palavra, lemos a nossa Bíblia, nós nos enchemos de fé. Amém? Então, irmão, queridos, há uma promessa para cada um de nós, amém? E essa promessa há de se cumprir em nome de Jesus. Vai levar anos, mas acredite, Deus pode fazer isso, assim, numa virada de chave na sua vida. Sabe, rápido, aos teus olhos, pode parecer muito tempo. Mas quando Deus quer, e Ele quer fazer na tua vida, Ele faz rápido acontecer. Amém? Pode ser que você não veja nada mudando. Pode ser que você não perceba. Mas acredite, Deus está trabalhando a teu favor. Por isso eu quero te dizer, fique firme na fé. Não tem nada melhor do que nós descansarmos no Senhor. Nós confiarmos no Senhor. E deixar de andar, sabe, segundo a nossa força, segundo aquilo que acha que nós sabemos. Nós temos, sabe, queridos, que confiar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso, não adianta nós ficarmos ansiosos, nós ficarmos atribulados, porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de favor, é um Deus de misericórdia. Amém, irmãos? Permaneça firme na fé, e a sua bênção está mais próxima do que você pensa. Quero compartilhar algo, está em 2 Reis, 2 Reis capítulo 4, versículo de 8 a 17, vamos ler junto. 2 Reis 4, de 8 a 17. Veja só, queridos. Eu vou ler aqui para mim não ficar virando. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, diga comigo, uma mulher rica, que o reteve para comer. E todas as vezes que ela passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Estava se referindo a Eliseu. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos ali, diga, uma cama, uma mesa, uma cadeira
e um candeeiro. Foi esses 4 itens que essa mulher fez esse quarto e colocou nesse ambiente para esse santo homem de Deus, um profeta chamado Eliseu. E há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ali chegou, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse a seu moço, o seu servo Geazi: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, todo cuidado. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? Qual é a tua queixa? O que tu quer reivindicar? O que tu está precisando? Essa foi o questionamento de Eliseu para essa mulher. Ele queria retribuir ela de alguma forma, porque ela fez uma semeadura na vida desse homem. Ela fez um investimento na vida desse homem. Então ele queria retribuir de alguma forma. Ao que ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Toda minha parentela está aqui. Além do mais, eu não tenho precisão de nada, eu tenho recurso suficiente. Tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar, ela poderia adquirir. Sabe, queridos? Então esse foi a resposta dela. Eu estou no meio dos meus. Então dissera a ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi, que observou, disse assim: ora, meu senhor, ela não tem filhos, e o marido dela já é velho. Pelo que disse ele: chama ela de novo. E ele a chamou, e ela se pôs à porta, e Eliseu disse: preste bem atenção. Por este tempo, há um ano próximo, abraçarás um filho. Por este tempo, há um ano próximo, abraçarás um filho. Essa mulher não pediu nada. A única coisa que ela fez foi semear na vida daquele santo homem de Deus. E a palavra de Deus, através daquele homem de Deus, foi profetizar um filho na vida daquela mulher. Assim, contrariando toda a situação, aquilo que estava ao alcance dos homens. O marido era velho. Você lembra da história? Como nasceu Isaac? Ismael, diante da sua força, veio, a Bíblia chama de filho da lei. Mas Isaac é o filho da graça. Quando ele já não tinha mais condições, o Isaac veio. A situação desse homem aqui, do marido dela, já era velho. Até então ele não tinha tido filhos. Mas no fundo do seu coração, daquela mãe, daquela sunamita, existia um desejo, existia um anseio de ter um filho. Só que ela não verbalizou, mas Deus conhece até aquilo que está no íntimo do teu coração. E a palavra do profeta foi: a este tempo, há um ano, tu abraçarás um filho. E eu quero dizer para você, o que tu tem colocado diante de Deus? O que tu tem pedido para Deus? O que o teu coração tem ansiado em ter? Que tu olha para um lado, tu olha para o outro,
e segundo a visão natural, tu não tem condições de ter. Eu quero te dizer, daqui a um ano, você estará contando o testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Talvez é uma cura, talvez é uma libertação, talvez é uma doença, uma enfermidade que você quer. Talvez é a conquista de uma casa própria, talvez é uma independência financeira através de um concurso, de uma aprovação, eu não sei. Mas todos nós temos sonhos, todos nós temos anseios. Daqui a um ano, você estará contando o testemunho. Assim diz o Senhor nesta noite. Respondeu ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não mintas. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu dissera. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Se uma palavra foi liberada sobre a tua vida, tome posse em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para fazer, queridos, Ele vai fazer. Por isso que eu quero te dizer esta noite: não ande pela circunstância, não ande pelo que você vê, não ande somente no natural. Tenha percepção daquilo que Deus está falando para você esta noite. Receba essa palavra no teu coração. O que tu quer? O que tu procura? O que tu tem colocado diante de Deus? O Senhor está te dizendo que daqui a um ano tu estarás contando o teu testemunho. Creia nisso. Aquela mulher, ela semeou na vida de um homem de Deus. Ela semeou na obra de Deus. Motivada pelo desejo de servir. Às vezes nós semeamos, não sabemos no que vai dar, mas acredite, tudo que você semeia, você colhe. Ela não sabia, na verdade, que estava semeando um filho, através de um pequeno quarto. E nesse quarto ela colocou uma mesa, um candeeiro, uma cama e uma mesa. Ali ela estava semeando um filho na vida dela. E ela não sabia. Foi isso que aconteceu, queridos. O quarto que ela construíra pro homem de Deus, esse quarto se tornou o quarto do filho dela. Então, quando você oferta e dá seu dízimo, queridos, para cuidar da obra, muito bem falado aqui pelo irmão Jefferson, não pensa que é fácil manter um prédio desse. Ontem eu estava aqui com um pintor, fazendo orçamento, fazendo levantamento. Ele me passou uma lista enorme de coisas que tem para comprar. Amanhã eu vou fazer o orçamento. Eu não sei nem quanto é que vai dar, mas precisamos de manutenção de ar-condicionado, precisamos de manutenção das paredes, precisamos de manutenção de um prato ali que está quebrado. Tu olha Marquinho magrinho, mas Marquinho tem força. Ele já quebrou não sei quantas baquetas ali. Eu vou ali, está só os pedaços ali dentro. De vez em quando eu subo ali para dar uma olhada. Precisa de manutenção. De onde é que vem um recurso, pastor? Através da semeadura de cada um de vocês, através da fidelidade de cada um de vocês. E acredite, é uma oportunidade para você semear na obra de Deus. É uma oportunidade que Deus dá a cada domingo. Semeie. Semeie com alegria no coração.
A primeira atitude dessa semeadura é com alegria. Aquele homem de Deus, o Eliseu, ele não pediu nada, simplesmente ele passava nas idas e vindas, evangelizando, falando de Deus. Ela foi impulsionada pelo seu coração a chamar ele, a sentar na mesa dela, dar comida para ele, e disse: olha, eu vou preparar um quarto e vou colocar o senhor, toda vez que eu passar por aqui, o senhor não precisa mais ficar pensando aonde vai repousar. O senhor já tem um lugar aqui, nessa casa, para o senhor repousar. Estava semeando um filho na vida dela. Talvez você, como aquela mulher, pense que nunca terá um filho. Talvez você, como aquela mulher, pense que nunca realizará um sonho. Talvez, como aquela mulher, nunca vai se casar. Talvez você, como aquela mulher, talvez nunca vai se livrar de uma dívida, parece interminável. Mas eu creio que o Senhor nos dá a mesma promessa que deu para aquela mulher. 1 ano. Olhe para a pessoa que a senhora diga: 1 ano. Acredite, 1 ano. Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Quem crê? Tu receba isso por fé em nome de Jesus. Por esse tempo, daqui a 1 ano, você verá acontecendo coisas que você nunca imaginou acontecer na tua vida. Por esse tempo, daqui a 1 ano, você vai se livrar de alguma coisa que te perturba, que te aprisiona, que te atormenta em nome de Jesus. Por este tempo, daqui a 1 ano, eu quero declarar que sobre a tua vida não vai ter nenhuma dívida em nome de Jesus. Acredite, queridos, eu sinto tanta alegria no meu coração e sendo direcionado com autoridade para falar isso na tua vida. Se você crê, você recebe isso e você vai se livrar disso em nome de Jesus. Agora, se você não crê, você vai continuar na mesma. Aquela mulher, em algum momento, ela disse: não me enganes, não brinque com tua serva. Mas o que prevaleceu foi que a palavra de Deus foi liberada sobre a vida dela. Mesmo diante da incredulidade daquela mulher, ela recebeu a promessa em nome de Jesus. Sabe, queridos, você pode dizer que talvez eu não conheça o seu problema. De fato, queridos, só Deus conhece. Mas eu te digo que é suficiente conhecer o meu Deus Todo-Poderoso, aquele que já venceu todas as lutas, já venceu todas as enfermidades, todo problema na alma, Ele já venceu em nosso lugar. Apenas um toque do seu favor é suficiente para acontecer uma virada na sua vida. E nós, todos os domingos, falamos que a gente não viva pelo merecimento, que aponta para a justiça própria, mas que nós venhamos a viver pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. Nem eu e nenhum de nós aqui merecemos. Mas a graça é tão grande sobre a nossa vida que nos dá a oportunidade todos os dias de abrir os nossos olhos. É a graça de Deus na tua vida. É nos dando uma oportunidade de fazer algo diferente, de responder de uma forma diferente. Todos os dias. Versículo 16 diz: e Eliseu disse: por este tempo, há 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Em outras palavras, isso seria muito bom para ser verdade, mas Deus
o retribuiu, apesar da sua pequena fé, acredite. Deus foi fiel. Quem crê que Deus é fiel? Deus é um Deus fiel. Sabe, sua mente pode dizer todas as razões, porque o milagre não acontecerá. Mas se você se voltar para o coração, no fundo, Deus vai testificar daquilo que Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe para a pessoa do seu lado, diga: o milagre está a caminho. Diga: creia somente. Amém, queridos? Só porque você não vê o caminho, não significa que Deus não tenha o seu caminho para abençoá-lo. Deus conhece toda a tua vida. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. Deus te conhece da ponta do fio de cabelo até a unha dos pés. Deus sabe tudo da tua vida. Por mais que você não veja nada se movendo, nada acontecendo, Deus está trabalhando a teu favor. Creia num Deus de bênção, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de misericórdia, um Deus de cuidado. Esse é o nosso Pai. Amém, queridos? A sunamita, a Bíblia diz que ela era muito rica, ela era influente, ela conhecia o rei, ela conhecia as pessoas importantes, mas ela não tinha filho. Então, por causa de uma semeadura, ela colheu o que nunca poderia obter de outra forma, queridos. Talvez hoje, com os meios tecnológicos, a ciência avançada, talvez ela era rica, ela pudesse usar uma barriga de aluguel. Mas, acredite, naquele tempo, o dinheiro poderia comprar tudo, mas não para dar um filho para ela. E quem deu o filho foi Deus. Fez do impossível se tornar possível na vida dela. Sabe, queridos, por causa de uma semeadura, ela recebeu a promessa. Por causa de uma semeadura na vida de um homem de Deus, isso produziu nela aquilo que tanto ela desejou no seu coração. Mesmo sem falar, guardava só para ela, mas Deus conhece o que está no íntimo de cada coração aqui. Amém, queridos? Então Deus não vai demorar toda uma vida para te conceder o que está em seu coração. A bênção está mais próxima do que você imagina. Por esse tempo, daqui a um ano, coisas maravilhosas vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero aqui rapidamente compartilhar 4 exemplos que as coisas aconteceram assim numa virada de chave na vida desses homens. Primeiro exemplo é o exemplo de José. Quem lembra da história de José? Amém? Então, José estava onde, irmão? Na cadeia. Primeiramente passou pelo poço, passou pela cisterna, foi vendido, foi traído pelos irmãos, foi parar na cadeia. Era um escravo sem direito, era um escravo sem dinheiro. Como ele poderia imaginar que logo estaria saindo da cadeia? Como primeiro-ministro do Egito. José entrou algemado como um prisioneiro. Meia hora depois saiu como governador do Egito. Por quê? A Bíblia diz que nele havia um Espírito de Deus. Nele havia um Espírito de sabedoria. E livrou, você conhece a história, todo o Egito da fome. Sabe, queridos, se alguém lhe dissesse na cadeia que dentro de um ano ele seria governador, ele certamente não acreditaria. Talvez você hoje se sinta como ele. O que o pastor Ronildo está falando? Ele não conhece, não sabe.
José passou por isso. O fundo do poço, aquela cisterna, o único lugar que a visão dele dava era para o alto, para Deus. Às vezes, quantas e quantas pessoas estão no fundo do poço? O único lugar que é possível olhar para cima, para Deus. Então clame a Ele. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas dizem que não há meio de como resolver o problema, mas Deus pode resolver o problema. Não importa, irmãos. Eu quero te dizer que independente da enfermidade, independente da dívida gigante que você esteja, independente do obstáculo que esteja à tua frente, da dificuldade que esteja à tua frente, não importa. Eu quero te dizer que esse não é o teu destino. Esse não é o final da tua história. Eu quero te dizer que é Deus que escreve a tua história. E Deus tem os melhores sonhos, os melhores planos para a tua vida. Sabe? Deus tem coisas maiores e melhores para você. Jeremias capítulo 33, verso 3. Olha essa promessa poderosa. Olha o que a Bíblia diz, ó: clama a mim e responder-te-ei. Cadê? Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem recebe essa promessa? É só o nosso Deus, queridos, que tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos. José não sabia. José não fazia a menor ideia. Uma vez eu preguei aqui que a traição dos seus irmãos, o fundo do poço, a cadeia, estava só empurrando ele para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas se fosse andar pela circunstância, era o final. Mas tudo aquilo estava empurrando para que ele chegasse mais rápido a ser governador do Egito. Então eu quero te dizer que a situação que você está passando, eu não sei qual é. Não se abata. O Senhor está dizendo coisas grandes e ocultas que você não sabe, é o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe, irmãos, mesmo na cadeia, José profetizou na vida de outros. Ele mesmo não conseguiu ver a respeito do seu futuro. Ele conseguiu decifrar o sonho do padeiro e do copeiro. Um foi morto, o outro foi restituído do cargo. Mas ele mesmo não conseguiu decifrar o que iria acontecer com a vida dele. Você nunca sabe onde uma oração pode levar, queridos. Deus quer que você ore por outro antes que você mesmo vê a sua bênção. A oração é uma semeadura. Por que que a oração é uma semeadura? Porque a oração são palavras liberadas. São bênçãos liberadas. Por isso que uma oração, ela tem poder. Sempre ore. Se tiver oportunidade, ore. Libere uma palavra sobre a vida do teu irmão. Parece bobagem, mas libere. Em nome de Jesus. Segundo exemplo, o exemplo de Abraão. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 20, que Abraão orou para que Abimeleque, o rei Abimeleque, e sua casa pudesse ter filhos. Você sabe a história? Abraão foi até o rei Abimeleque, e a Sara, como era muito linda, ele disse: não diz que tu é minha esposa, diz que tu é minha irmã.
Porque se tu disser que tu é minha esposa, eles vão querer me matar, porque o rei vai te desejar. Por isso diz que tu é minha irmã. Ele mentiu. Sabe, queridos, um dia o rei Abimeleque sonhou. Ele chamou ela, a Sara, mas não teve como mulher. Mas o Senhor disse: não toca nela. Por causa disso, todas as mulheres do reinado de Abimeleque ficaram estéreis. Mas porque Abraão mesmo mentiu, mas Deus fez com que isso acontecesse no rei, para proteger aquele homem, porque tinha propósito na vida dele. O que aconteceu, queridos? Gênesis capítulo 20, verso 17, projeta aí. Gênesis 20, 17. Mesmo Abraão não tendo filhos, o Isaac ainda não existia. Mas Abraão, ele orou para que todas aquelas mulheres estéreis do rei voltassem a ter filho. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Mas como é que pode? Deus havia dito para Abraão que ele seria pai de multidões, mas a realidade é que ele não tinha filho. Como seria isso? Como é que pode, mesmo eu não tendo filho, como é que eu vou orar para que as mulheres sejam saradas? Você percebe que nós somos levados à prova de fé? Momento da vida, nós somos levados à prova. Mas eu estou com uma enfermidade, como é que eu vou orar para o próximo a ser curado, se eu mesmo estou enfermo nessa área? Isso é só um caso. E quantos casos não tem por aí que nós somos desafiados todos os dias? Então, se você continuar lendo o texto de Gênesis, verá que apenas 2 versículos depois que Abraão ora para que as mulheres do rei Abimeleque ficassem curadas, 2 versículos depois, está lá notificado que Sara engravidou, orou, liberou e depois aconteceu. Você pode dar um glória a Deus, queridos? Mas o que você não percebe é que Isaac nasceu 1 ano depois de Abraão ter orado por Abimeleque e a sua casa. Olha a palavra liberada para a sunamita: daqui a 1 ano você abraçarás um filho. Abraão ora para que as mulheres do rei Abimeleque sejam saradas. 1 ano depois veio Isaac. Amém, queridos? Você percebe quanto nós somos desafiados a orar pela vida do nosso irmão, mesmo quando nós carecemos de oração em alguma área específica. Mas às vezes a gente não quer orar. Como é que eu vou orar pelo meu irmão, pelo meu amigo, se eu mesmo estou carecendo de oração nessa área? Nós perdemos a oportunidade de semear na nossa vida mesmo. Outro exemplo, terceiro exemplo, é o exemplo de Jó. É muito difícil, queridos, ofertar quando você não tem nada ou você tem pouco. Muito difícil. Mas a maneira de Deus nos abençoar é por meio da semeadura. Diga para o seu irmão, diga: a maneira de Deus nos abençoar é por meio da semeadura. Amém, irmãos? A semeadura não é uma barganha. A semeadura é um canal da graça para sermos abençoados. A semeadura é um canal da graça para sermos abençoados. E como eu queria que os irmãos
recebesse essa palavra, irmãos, sinceramente. Mas às vezes o que acontece? Nós retemos, nós não semeamos, nós comemos a semente. Quando nós comemos a semente, quando nós retemos a semeadura, não há colheita. A palavra de Deus diz que Jó teve a sua sorte mudada quando orava pelos seus amigos. Jó ainda estava cheio de doença. Mesmo assim ele orou pelos seus amigos. Quando estamos doentes, não queremos orar por ninguém, irmãos. Muito menos por aqueles que se dizem amigos. Por quê? Nos enche de condenação, de acusação, como foi o caso dos amigos de Jó. Jó 42:10. Projeta para mim. A Bíblia diz assim, ó: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo que antes possuía. Amém, irmãos? Jó recebeu o dobro do Senhor de tudo aquilo que antes ele possuía. Diga para a pessoa que está lá, diga: há poder na oração. Diga: a oração é uma semeadura. Amém, queridos? A oração é um canal da graça de Deus para nos abençoar. Amém? Quarto e último exemplo, o exemplo de Mordecai. Quem já ouviu falar nesse nome? Mordecai, tio da rainha Esther. Amém? Mordecai era tio da rainha Esther. Então no livro de Esther, a gente lemos a respeito do dia em que os inimigos do povo de Deus, preste atenção, marcaram a destruição para este tempo, há um ano, preste atenção. Talvez você esteja, ao invés de ter uma grande colheita, daqui a um ano você já está preocupado. Meu Deus, se agora já está apertado, como é que não vai estar daqui a um ano? Se agora o diagnóstico é esse, eu tenho olhado, tenho visto que não tem tido melhoras, daqui a um ano, será como é que vai estar? No natural é isso que nós pensamos. No natural é isso que vem na nossa cabeça. Quando a gente olha a situação difícil, você olha o cenário ao redor e vê que não tem saída. A destruição do povo de Deus está marcada daqui a um ano. Dentro de um ano, algo muito ruim virá. Mas o Senhor mudou a sorte do seu povo, assim como certamente mudará a tua também, em nome de Jesus. Sabe, queridos, Ramá, diga Ramá. Quem era Ramá, irmãos? Era um homem muito influente da corte do rei Assuero. Ele estava ali lado a lado, era um homem de confiança. Todas as pessoas se curvavam diante dele, exceto Mordecai, tio da Esther. Como judeu, irmãos, eles se curvavam apenas diante do verdadeiro Deus. Lembra da história de Daniel? Então isso fez Ramá tão irado que ele foi ao rei e disse que havia um povo no seu império que não obedecia às suas ordens, os quais eram causadores de problema. Aqueles desordeiros, era um povo rebelde, é um povo, sabe, que olha, rei, cuidado, eles vão te criar problema.
por isso deveria ser morto. Então Ramá, ele induziu o rei a fazer um decreto autorizando qualquer um a matar um judeu dentro do prazo de um ano, para que eliminasse os judeus. Ramá fez com que o rei Assuero assinasse um decreto, para quando visse um judeu na rua ir lá, está autorizado a matar. Isso foi o decreto do rei. Então Mordecai, o tio de Esther, havia descoberto uma conspiração contra o rei. Ele contou a Esther, que por sua vez avisou o rei. E por isso o rei foi livrado desse atentado. Descobriram que havia uma conspiração arquitetada por Ramá. Não é o grupo Ramás, se bem que está na linha, né? Para destruir o rei Assuero. Projeta para mim Esther, capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, eram os 2 que estavam tramando para matar o rei Assuero. Se indagaram e procuraram tirar a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Veja só. Ela colocou o nome de Mordecai. Mordecai descobriu um plano que tem 2 homens aí querendo tirar a tua vida. Quando se investigou o negócio, se achou de verdade. Ambos foram enforcados. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, por causa disso, irmão, o nome de Mordecai foi escrito no livro de memória do rei. Por alguma razão, nada foi feito. Caiu no esquecimento. Talvez Miguel deu devida importância. Não fez nada, não teve nenhuma retribuição do rei Assuero em favor de Mordecai, porque livrou ele da morte. Não teve, caiu no esquecimento. Quando faltavam 9 meses, escuta só, para que o decreto entrasse em vigor e começasse a haver a morte dos judeus, o rei perdeu o sono. Não dormia de jeito nenhum. E aí ele disse: servo, traz o livro dos acontecimentos que tem acontecido no rei. Traz para mim ver. E ele começou a ler. Então ouviu que Mordecai havia feito por ele esse grande livramento. E o rei Assuero, o que fizeram? Não fizeram nada, meu rei. Não teve absolutamente nada para compensar aquilo que estavam tramando contra o Senhor. Mas no dia seguinte, queridos, o rei mandou chamar Ramá, o que tinha feito a cabeça do rei Assuero para destruir o povo. Os irmãos estão entendendo? Amém, queridos? Ele chamou Ramá e perguntou o que poderia fazer para que alguém a quem o rei quisesse honrar. Ramá, pensando que o rei se referia a ele, ele disse: meu senhor, esse homem que precisa ser honrado pelo Senhor, ele precisa ser vestido de vestes reais. Esse homem precisa ser colocado no seu cavalo. Esse homem, ele precisa, ser coroado com a coroa real na cabeça. O rei ordenou a Ramá que fizesse isso com quem? Com Mordecai. Agora, queridos, resumindo a história, no fim, Ramá foi morto e Mordecai foi honrado.
Por quê? Por causa de uma semeadura. Por causa de uma fidelidade. Por causa de uma honra. A honra, a fidelidade e a semeadura, ela tem que estar presente na nossa vida como cristão. Porque isso é a condição para que haja prosperidade, para que haja avanço, para que haja, irmãos, o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. E é isso que eu quero, sabe, irmãos? Que vocês compreendam como igreja. Então todo esse livramento de Deus aconteceu por causa de quê? De uma semeadura de Mordecai. Ele tinha denunciado um ataque contra o rei. Por causa disso, o rei se lembrou dele e assim veio a salvação de todo o seu povo. A princípio, irmãos, o diabo havia planejado destruir o povo de Deus dentro de um ano. Mas o Senhor deu livramento. A sunamita nunca imaginou que um pequeno quarto construído para abençoar o homem de Deus seria usado para o seu próprio filho. Nunca se sabe onde uma semeadura pode nos levar. Quero que o ministério de louvor vá subindo logo. Nunca se sabe aonde uma semeadura pode nos levar. Amém? Portanto, não perca a oportunidade de semear na vida do pastor. Não perca a oportunidade de semear na vida da igreja. Não perca a oportunidade de semear na obra de Deus. Olhe para mim, queridos. Deixa aquela porta de mão. Deixa aquela porta de mão ali. Olhe para mim. Deus tem caminhos imagináveis para nós. Amém? Deus tem promessas poderosas para a nossa vida. Deus tem grandes coisas para nós. Você pode estar numa situação difícil, pessoas se levantando contra você, as finanças indo mal, problemas no casamento. Você pode estar batido e triste. Levante a cabeça. Isso não é permanente. Deus tem uma linda história para a tua vida. Amém, irmãos? Por esse tempo, daqui a um ano, a sua situação vai mudar completamente. Por esse tempo, há um ano, você estará contando uma outra história. Por esse tempo, há um ano, Deus irá fazer algo poderoso. Apenas continue crendo. E o desafio a você a não andar por fé. A situação que cada um enfrenta atualmente não é o teu destino final. Deus tem os sonhos, Deus tem os melhores planos, Deus tem uma vida de paz e abundância para todo aquele que crê. Por isso, permaneça firme na fé. Por isso, clama a Deus e Ele vai te responder, e Ele vai anunciar grandes coisas que Ele tem para fazer sobre a tua vida. Fique em pé comigo em nome de Jesus.